Força e nomenclatura das principais bases. Bases fortes são as bases dos metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, né? E dos alcalinos terrosos são bases fortes a de cálcio, estrôncio e bário. Então se fala assim: hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de rubídio, hidróxido de césio, hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário. Então, fórmula e nome. Tá vendo? As bases, a nomenclatura é muito fácil, né? Todas as demais bases são fracas. Por exemplo, uma base bastante importante, hidróxido de alumínio. É uma base fraca. O que é uma base fraca? Dissocia-se pouco. O que é uma base forte? Dissocia-se muito, né? Alguns metais têm mais de uma valência. Por exemplo, o ferro pode ter valência mais 2 e o ferro pode ter valência mais 3. Quando o ferro tem valência mais 2, eu necessito de 2 hidróxidos, né? Então fica FeOH2. Se a valência do ferro for mais 3, você tem 3 hidróxidos. Então você vai falar assim: hidróxido de ferro. Qual é a valência do ferro? 2. Então em algarismo romano você escreve 2. E aqui a valência do ferro é 3. Então você escreve hidróxido de ferro 3. O 2 e o 3, então, mostram a valência do ferro. E também o número de hidróxidos, tá vendo? Você também pode usar o sufixo oso e ico para bases, indicando a maior valência e a menor valência. Para a maior valência você usa ico. Para a menor valência você usa oso. Então, ferro 2 é a menor valência, hidróxido ferroso. 3 é a maior valência, você vai usar hidróxido férrico. Para o cobre, né? O cobre tem símbolo Cu e vem do latim cuprum, por isso o símbolo dele é Cu. Só tem um OH. Então você vai escrever hidróxido de cobre 1. E quando é 1, se você quiser, não precisa colocar o parêntese, né? E aqui, a valência do cobre é 2. Então o cobre pode ser mais 1 e mais 2. São as valências mais comuns do cobre. Então no primeiro caso você escreve hidróxido de cobre 1, porque o cobre é mais 1. Você tem 1 hidróxido na fórmula. Hidróxido de cobre 2, né? Você tem 2 hidróxidos na fórmula. Então aqui o cobre é mais 1, você usa a terminação oso para a valência mais 1. Hidróxido cuproso. Aqui é 2, então você vai falar hidróxido cúprico. Então são algumas das bases que nós temos contato no nosso cotidiano, né? O hidróxido de sódio é também conhecido como soda cáustica, usado para desentupir pia, né? É uma base usada em muitas reações de neutralização. O KOH, hidróxido de potássio, né? É uma base que está presente nas cinzas. Antigamente, quando as queimadas eram permitidas, os nossos agricultores, eles faziam a queimada não só para limpar o terreno, porque eles sabiam que queimando a plantação antiga, né, as cinzas continham hidróxido de potássio. Potássio é aquela letrinha do adubo NPK,
K de potássio. Hoje, as queimadas são proibidas, nós sabemos que às vezes elas se tornam incontroláveis e existem métodos mais precisos, né, e melhores para colocar potássio no solo. Não precisamos mais queimar, porque as queimadas podem danificar muito o ambiente, né? Aqui eu tenho, por exemplo, ó, o hidróxido de cálcio, tá vendo? O hidróxido de cálcio, também chamado água de cal, hidróxido de bário, hidróxido de estrôncio. Ó, aqui eu tenho o hidróxido de alumínio e uma base bastante importante também que eu não escrevi, que é uma base fraca, é o hidróxido de magnésio, MgOH2, que é comumente encontrada no leite de magnésia, né? Então, o hidróxido de magnésio, MgOH2, é uma suspensão aquosa em água de hidróxido de magnésio. É um medicamento muito usado para combater principalmente acidez estomacal, né? E ele também é um laxante suave, porque tem magnésio. Então, tem esses dois efeitos o hidróxido de magnésio. Ele é laxante e também é uma base fraca, pode neutralizar o excesso de ácido que possamos ter no nosso aparelho digestivo.